Graça e paz. Primeiramente, eu quero cumprimentar a amada Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Parabéns, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo tempo que está estabelecida nessa cidade de Londrina como sal e luz. Parabéns, eu creio que o papel dessa igreja foi preponderante para a prosperidade que existe nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja faz diferença e que por causa da igreja Deus abençoa cidades, estados e nações. O tema que me foi dado é força para mover. E eu escolhi um versículo bíblico, Provérbios 24, 10. Lá está escrito: se te tornares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se fores fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. E o personagem bíblico que me vem à mente para compartilhar a história com essa igreja nesse dia tão importante é Davi, é o grande rei Davi. Davi ainda era um menino, estava na casa de seu pai, em Belém, quando Deus resolveu escolhê-lo como rei. Deus disse para o profeta Samuel: enche um chifre de azeite, vá à casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei. E o profeta faz, obedece ao Senhor, chega na casa de Jessé, Jessé fica muito feliz, vai celebrar, fazer sacrifícios. É o profeta Samuel quem chega, o profeta de valor, reconhecido por toda a nação de Israel, mas o profeta não conta que foi escolher um rei. O profeta diz que foi celebrar ao Senhor. E aí o filho de Jessé mais velho entra e o profeta quase que derrama o azeite na cabeça errada. Quase que escolhe Aminadab, alto, forte, bonito. Saul, o rei então, que estava em governo, era alto, forte, bonito. E aí, certamente o profeta pensou, vai trocar um grandão por outro grandão, bonitão por outro bonitão, enfim, aparência. Mas profeta pode profetizar pelo coração, enganar-se, porque o coração é enganoso, mas profeta que é profeta tem uma conexão com o céu, está linkado com Deus. E como Samuel tinha essa conexão com o céu, estava linkado com Deus, ele não se deixou enganar pelo coração. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: não é esse, não é Aminadab. E aí o profeta faz entrarem todos os filhos de Jessé, entram todos, menos o caçulinha, que estava atrás das malhadas. Todos eles são recusados por Deus, não é este, não é este, não é este. Até que terminam aqueles filhos que estavam em casa, e o profeta pergunta para Jessé, porque Deus disse que ali haveria um rei, e agora não escolhe nenhum deles. O profeta pergunta para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Jessé fala: não, tem mais um. Tem um menino que está lá atrás das malhadas. Só faltou dizer: tem um anônimo, tem um insignificante, tem um improvável atrás das malhadas. Mas naquele momento já havia um banquete sobre a mesa, porque Jessé preparou uma festa para receber o profeta. E aí vem o constrangimento, o profeta diz: não sentaremos à mesa sem que ele venha. Ninguém senta, ninguém come, não tem almoço, não tem banquete sem a chegada do menino. E aí Jessé não tem outra alternativa senão mandar buscar Davi, e Davi chega. Quando Davi entra, o profeta escuta a voz de Deus, dizendo ao seu coração: esse é ele, é esse. E aí o profeta derramou azeite na cabeça certa. Não foi uma unção de governo para que todo mundo soubesse, mas foi uma unção espiritual. O Espírito de Deus vem sobre Davi e certamente notifica no seu coração que ele estava sendo escolhido para governo, para reinar. Davi volta para trás das malhadas, tudo como antes. O profeta volta para Ramá, Davi volta para trás das malhadas, até que o rei Saul, que está completamente fora da presença de Deus, começa a ter perturbações espirituais. E o menino Davi, salmista, adorador,
é conhecido pela sua maneira de ser, é chamado. Tem um menino, Jessé tem um filho e ele é um adorador. Quem sabe o rei sentir-se melhor se esse menino vier adorar. E o menino vai. E o menino vai aos aposentos do rei para adorar. E no momento da adoração, o Espírito de Deus vem, porque é o coração do adorador que atrai o Espírito de Deus. E naquela hora, o demônio que incomodava Saul afasta-se. Saul fica bem. O menino só era conhecido do profeta Samuel por aquele dia que esteve na casa do velho Jessé. Agora o menino é conhecido de todos os que moram na casa do rei. Os que estão no aposento do rei, os assessores do rei, todo mundo sabe que tem um menino que vem, que adora e que o rei fica bem quando esse menino adora. Mas o menino volta para trás das malhadas. Até que tem uma guerra em Israel, tem uma guerra contra os filisteus. E tem um gigante, o Golias. E esse gigante afronta o exército do Deus vivo dia e noite, 40 dias, 40 noites. O menino agora é enviado pelo pai como um garoto de recados para ir até o arraial de guerra, levar lanchinho para os irmãos e trazer para o pai notícia dos irmãos. E quando o menino chega no arraial de guerra, exatamente naquela hora o gigante está afrontando o exército de Israel. E o menino sente uma indignação santa. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Com certeza, Deus olhou para aquele menino e disse, é esse. Deus já havia dito lá no dia que ele veio para a casa de Jessé, é esse. E agora Deus diz de novo, é esse menino que eu vou usar, é esse menino que vai acabar com essa bagunça. E é o menino que é usado por Deus, como afunda pedras e derruba o gigante. A guerra acaba, o menino agora é conhecido de todo Israel. Ele vira herói nacional. Acabou a guerra, por quê? Porque o menino derrotou o gigante. Não foi um guerreiro armado até os dentes, foi um menino com uma pedra, uma funda. Foi um menino com Deus, derrubou o gigante. Ele não ficou fraco diante daquele gigante, ele ficou forte. O gigante era enorme, tinha armas, os filisteus já tinham a arte da fundição, armaduras, lança, escudo, espada. Davi não tinha nada disso, mas Davi tinha uma força que vinha do alto. Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Ele foi forte. O Deus Todo-Poderoso era com ele e ele derrubou o gigante. Aí Saul manda chamar Davi, porque havia uma promessa, o que vencesse o gigante casaria com a filha de Saul. Seria levado para o palácio, a família ficaria livre dos impostos, enfim, privilégios. Agora veja bem, antes da guerra, antes da batalha, antes de Davi derrubar Golias, Saul quis dissuadi-lo da ideia. Saul olhou para aquele menino, viu um menino tão pequeno, perto de um gigante tão grande, e quis tirar da cabeça de Davi enfrentar o gigante. Quis botar sua própria armadura em Davi. Davi não se sentiu confortável, porque a armadura de Saul era o que o protegia. A armadura de Davi era o céu, era o Senhor. Ele diz, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A armadura de Davi era confiar em Deus. Então, não valia a pena aquela armadura de Saul. Mas no dia do diálogo de Saul com Davi, quando Saul quis dissuadi-lo da ideia de lutar, ele disse para Saul, olha, fica tranquilo, porque quando eu estou cuidando das minhas ovelhas, vem um leão ou vem um urso e abocanha uma ovelha e leva. Eu não tenho medo deles, eu não saio correndo. Sabe o que eu faço? Eu vou atrás, abro-lhes a boca, arranco a minha ovelhinha de volta. Eu não tenho medo. Se te tornares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Eu vou, enfrento e venço. E aí ele foi, enfrentou o gigante, venceu e torna-se escudeiro do rei, valente do rei. Chefe do exército, casa com a filha do rei. O melhor amigo do filho do rei é ele, está dentro do palácio. Agora Saul
cada vez mais influenciado pelas trevas, tem inveja. Inveja é um sentimento demoníaco. A palavra de Deus nos ensina no livro de Tiago que nem toda sabedoria vem do alto, tem uma que é humana, carnal e demoníaca. E um dos frutos da sabedoria demoníaca é a inveja. Saul, com uma sabedoria demoníaca, influenciado por Satanás, tem inveja de Davi, porque Davi vence todas as batalhas. Davi é honrado em Israel, Davi é amado. Um dia Davi chega das batalhas e as mulheres cantam. Mulheres falam muito e cantam muito. Fizeram um coro. Uma turma dizia, Saul matou milhares, e a outra turma dizia, mas Davi é 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi é 10 milhares. 10 vezes mais do que Saul, Davi fez. Quando isso chega aos ouvidos de Saul, Saul quer matar Davi. Saul não tem gratidão, não reconhece que a liderança que Deus colocou para ser auxiliar dele era bênção na vida dele, mas ele inveja o resultado. A sabedoria humana, carnal e demoníaca faz com que não haja gratidão no coração. Os auxiliares são possíveis rivais, não são colaboradores na mente doentia do líder, que está possuído pela inveja. E esse líder, que é o rei de Israel, quer matar Davi. E várias coisas acontecem para que Davi não morra. Davi tem que fugir. Davi foge. Davi passa pelo território vizinho, finge-se de doido, tem que babar, arranhar paredes, para não ser morto, para passar por louco e deixá-lo ir. O rei olha para ele e fala, mas tem tanto louco aqui, para que mais um? Deixa aí. Ele fingiu-se de doido para ser livre, para não ficar preso, porque o medo que ele tinha é de que aquele rei, vizinho do rei Saul, o aprisionasse e entregasse para Saul como presa, para ficar bem com o rei de Israel. Afinal de contas, o exército de Israel, poderoso, ganhando batalhas, Israel se tornou uma nação forte. Aí Davi foge até a caverna de Adulão. Chega num lugar chamado Caverna de Adulão. Lá haviam homens endividados e amargurados. E eu digo e desesperados, porque quem está endividado e amargurado está desesperado. Perdeu a esperança. Aqueles homens olham para Davi e submetem a Davi. O nome de Davi era conhecido, a fama de Davi já correu toda a região. E eles se submetem a Davi. Davi tornou-se chefe deles. Eu digo que a autoridade espiritual ela é exercida quando o outro entra embaixo. Quando o que se submete escolhe a autoridade. É o que vai se submeter que escolhe quem será a autoridade. Não é impor a autoridade sobre os povos. Davi queria ser chefe? Não sei, talvez nem quisesse. Talvez ao chegar na caverna de Adulão, Davi estivesse tão triste, tão abatido, tão amargurado, mas tornou-se chefe daqueles homens. Tornou-se chefe daqueles homens e montou um exército de mercenários. Mercenários eram homens que guerreavam por dinheiro. Aqueles homens que agora estavam endividados começaram a ganhar despojos de guerra. Aqueles homens tornaram-se os valentes, um exército que andava com Davi. Davi não podia voltar para Israel, porque seria morto por Saul. E aí, Davi vai morar aonde? Davi vai morar em Ziclague. Davi leva os 400 homens da caverna de Adulão, mais uns 200 que se agregaram a ele. E esses 600 homens, juntos com Davi, vão morar em Ziclague. Ziclague é na terra dos filisteus. Davi agora guerreia em troca de despojos para sobreviver. Havia uma unção de rei sobre ele, mas ele agora é chefe de mercenários. É o tempo da prova, é o tempo da espera, é o tempo em que ele está sendo forjado e aperfeiçoado para chegar no lugar onde Deus o colocaria em definitivo. E aí acontecem muitas coisas acontecem. Mas o que eu quero compartilhar com você em resumo, porque eu só fiz um preâmbulo do que vou falar, é que Davi vai lutar uma guerra como mercenário.
Davi vai acompanhar um rei, o rei Aquis, contratou uma batalha e foi com os seus valentes para a guerra. E quando chega no lugar da guerra, ele é reconhecido pelos filisteus. Os filisteus ficam apavorados. Esse cara é aquele que derrubou Golias. E agora ele está junto conosco, esse cara está fingindo que está conosco. Ele está fingindo, ele está se fazendo de zonzo para ganhar nossa confiança, para acabar conosco e ficar bem com Saul. É isso que eles pensam. É o que está escrito em 1 Samuel 29, versículo 5. Isso são os filisteus dizendo. Versículo 4, porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram, faz voltar esse homem, para que tome o lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que se não faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? Ou seja, Davi vai se reconciliar com Saul cortando a nossa cabeça. Davi cortou a cabeça de Golias, vai cortar a nossa também, para ficar bem com Saul. E não querem Davi na batalha. Davi precisava ir, porque Davi estava vivendo disso, ele e os 600 mercenários que estavam com ele. Ele quis argumentar. Versículo 6, então aqui chamou Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto. E me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti. Desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. O rei Aquis disse, olha, eu vejo que você é o cara certo, mas não tem jeito. Os reis não querem você aqui. Volta em paz. Versículo 8, então Davi disse a Aquis, porém o que fiz eu? O que achaste no teu servo desde o dia que entrei para teu serviço até o dia de hoje? Para que eu não peleje contra os inimigos do meu Senhor? O que eu fiz de errado? O que o Senhor encontra em mim que me mostra infiel? Para o Senhor me mandar embora? Respondeu, porém, Aquis, bem sei que, na verdade, aos meus olhos, você é bom como um anjo de Deus. Olha o que o rei disse para Davi. Você é bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram que não suba este à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo. E logo que houver luz, vai embora. Davi, então, de madrugada, versículo 11, se levantou ele e os seus homens para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Não foi para a batalha. Ele e os seus liderados voltaram para a cidade de Ziclague. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto. 3 dias eles caminharam para voltar. 3 dias de volta do lugar onde eles iriam batalhar, ganhar despojos, ter recursos para sobrevivência. Então, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, são 6 dias. Quando os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferida e queimado, destruíram a cidade. Os amalequitas foram até a cidade onde Davi morava e destruíram a cidade. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo no seu caminho. Todos foram levados. Tocou fogo na cidade, pegou tudo de bens que haviam, as esposas, os filhos, e levaram. Quando Davi volta, depois de 6 dias de ausência, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, não encontra ninguém, todos foram levados cativos. E não encontra nada, todos os bens foram levados e a cidade foi queimada. Versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem forças mais para chorar. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava
de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O resto eu vou contar. Eu fiz questão de ler esse trecho para que você entenda o terrível do acontecimento. Davi volta 6 dias depois de ausência, nada sobrou, ninguém sobrou. A cidade está queimada. Os homens que estavam com ele queriam apedrejá-lo. Os homens que estavam com ele acusam-no de ser responsável pelo acontecimento. E a Bíblia fala, Davi chorou até não poder mais. Eu não sei se você já chorou até não poder mais, mas eu já chorei. É terrível. A lágrima acaba. O soluço vai embora. O que resta é um desejo de morte, desejo de fim. Davi não sucumbiu a esse desespero. A Bíblia diz assim, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aí ele foi consultar a Deus. Versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Tudo, tudo. Vai atrás, Davi, vai atrás. Vai atrás, para de chorar, levanta. Fica forte. Reaja. Vai atrás. Você vai recuperar tudo. E Davi foi. Levou 600 homens com ele, desses 600 homens, 200 ficaram à beira do caminho, à beira de um riacho, ribeiro de Quessor, porque estavam tão cansados por já haverem andado 6 dias que não aguentavam mais. Davi prosseguiu com 400 homens. Deus mostrou o lugar onde estavam os despojos. Deus mostrou o lugar, Davi chegou e pegou os amalequitas tranquilo, porque a última coisa que os amalequitas esperavam era que Davi aparecesse ali para reaver tudo que eles tinham levado. A última coisa que eles esperavam é que Davi tivesse força, encontrasse força para ir atrás, tivesse ousadia e coragem para ir guerrear pelas famílias. Eles não esperavam isso. Eles estavam sossegados, descansados. Mas Davi foi. E Davi chegou depois de viajar 6 dias e ainda agora. Viajou de novo, andou de novo, 3 dias e 3 noites. Porque o homem que ele encontrou, no meio do caminho que deu a ele o rumo dos amalequitas, foi deixado naquele lugar, fazia 3 dias e 3 noites, o homem foi abandonado. 3 dias e 3 noites, então já faziam 3 dias e 3 noites que os amalequitas tinham ido embora, 9 dias no total. 6 dias anteriores, mais 3 dias para chegar no lugar da batalha. E a Bíblia fala que Davi guerreou até o dia seguinte. Feriu-os Davi, versículo 17, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto tinham tomado os amalequitas. Também salvou as mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, nem os despojos, nada, absolutamente nada, tudo Davi tornou a trazer. Vamos fazer a conta de novo, 6 dias, porque 3 para ir para guerrear, 3 para voltar, porque não foi aceito na guerra, 6. Mais 3 dias entre o encontro com o homem que deu o rumo dos amalequitas, até chegar aos amalequitas, 9. Mais um dia que ele guerreou. Desde o crepúsculo da tarde de um dia até o entardecer do dia seguinte, mais 24 horas de batalha. 10 dias. Onde que você acha que um homem encontra força para guerrear 10 dias? Para lutar 10 dias, para caminhar 10 dias? Enfrentar a oposição dos seus liderados, queriam apedrejá-lo.
Davi tinha tudo contra ele, perdas, rebelião, mas ele tinha algo a favor dele. Ele tinha os céus, ele tinha o Senhor. É o mesmo Deus para quem ele fez o Salmo 34 no dia que ele chegou na caverna de Adulão? É o mesmo Deus. O dia que ele chegou na caverna de Adulão, ele escreveu o Salmo 34, é um salmo de fé, de confiança, de esperança. A força que Davi tinha não vinha do seu braço. A força que derrubou Golias não vinha da pedra. A força que derrubou o urso, que derrubou o leão, não vinha do braço. A força que venceu os amalequitas, ela vinha do alto. Ela vinha do alto. Se te tornares fraco no dia da angústia, tua força será pequena, força para mover-se, força para mudar acontecimentos, força para lutar, força. A Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que isso me faz acreditar? Que Deus fica alegre quando Ele vê que somos fortes, fortes nele, força nele. A alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza do Senhor é a nossa fraqueza, então, ao contrário senso. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós não desanimamos, dizemos, não, eu vou, Deus irá comigo, vencerei a batalha. Se o Senhor estiver comigo, eu vou comer o inimigo como pão. E lembra daquele jovem dizendo isso? Eram 12 enviados para espiar. 10 voltaram desanimados. Só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb voltaram animados. E Josué, quando vê o povo desanimado, ele fala, eia, se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Como pão. O que é comer como pão? Significa vai ser mole, vai ser fácil. Se o Senhor estiver conosco, as portas vão se abrir. Se o Senhor estiver conosco, a tempestade vai passar. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos chegar no lugar onde Ele planejou para que chegássemos. Até porque o Senhor tem para nós planos mais excelentes do que nós podemos imaginar, pensamentos melhores do que nós podemos ter. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Davi, o mesmo Davi, no Salmo 139, ele fala, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Minha alma sabe muito bem, no teu livro foram escritos todos os meus dias. De modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Deus é perfeito, Deus é poderoso, Deus é grande, Ele é o Senhor do mundo, do universo. Ele é o El Shaddai. Quando eu estou nas mãos de Deus, nada pode me abalar. O que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal sucede, praga nenhuma chega. Agora veja bem, a história de Davi é um exemplo de que não há um mar de rosas na vida da pessoa. Mesmo tendo uma promessa grandiosa, como ele teve de se tornar rei de Israel, não foi só amenidades que aconteceu na vida dele, não. Muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades, muita perseguição, muita inveja, muito ciúme, muita injustiça. Mas ele sabia quem ele era e sabia o Deus a quem ele servia. E a confiança que ele tinha nesse Deus fazia com que ele prosseguisse para o alvo. O Senhor não disse que nós não passaremos pela água nem pelo fogo. Não. Mas Ele garantiu que não nos afogaríamos e nem seríamos queimados. Com Deus, nós passaríamos por tudo isso. Venceríamos tudo. E seríamos, no final de tudo, vitoriosos. Tudo posso naquele que me fortalece. Não significa que eu posso só ter vitórias no tempo da bonança, mas eu posso ter vitórias no tempo da luta, da dificuldade. E esse tempo que nós estamos vivendo nesta nação brasileira, no mundo, tempo de pandemia, tempo de luta, tempo de dificuldade,
tempo de enfermidade, tempo de medo, tempo de perdas de pessoas amadas, tempo de perdas financeiras. São tempos difíceis. Havia um barquinho, estava sobre as águas, os discípulos estavam lá e vem uma tempestade, e vem uma tempestade. E parecia que aquele barco ia sucumbir, ia afundar. E aí os discípulos acordam Jesus. Acordam Jesus descansando. No corpo humano também dormia, também descansava. E Jesus faz calar a tempestade. Jesus faz calar o vento. Jesus faz parar tudo. Tempos estão difíceis, coloca Jesus no barco. Tempos são complicados, chama Deus para estar com você. Levanta e lembra do que eu estou dizendo. Se você for fraco no dia da angústia, tua força vai ser pequena. Então fica forte no dia da angústia, porque quanto mais fraco você está, mais dependente de Deus você precisa ser e maior será a força que virá do céu para te ajudar. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Tira um sorriso do rosto de Deus, ficando forte, alegre. Levante-se. Levante-se e profetize o tempo futuro. Levante-se e abra a boca para declarar que tudo isso vai passar, como já passaram tantas coisas na nossa vida, e que nós vamos ver o resultado de tudo isso como um aperfeiçoamento. Deus nos aperfeiçoa na fraqueza, mas não é uma fraqueza de não lutarmos. É uma fraqueza que mostra a nossa humanidade e a nossa dependência de um Deus que é grande e tremendo. Eu creio, queridos, eu creio que esse tempo é um tempo de crescimento, é um tempo de aprendermos mais do Senhor. Nós temos tido oportunidade de ter intimidade com Deus como Maria, mais como Maria do que como Marta. É como se Deus pegasse a Marta e guardasse ela dentro de casa. Marta, sossega. Eu preciso ter intimidade com o meu povo. O povo que conhece o seu Deus é forte. É forte. E nós precisamos ter mais e mais de conhecimento desse Deus. Ele mesmo diz: não se glorie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. É isso que nós precisamos conhecer. Quando vier a tempestade, nós sabemos quem é o nosso Deus. Quando vier o luto, quantas famílias enlutadas nesse tempo. Todo momento chega notícia de morte. Morreu de Covid, pessoas queridas, pessoas conhecidas, pessoas amadas do nosso coração. E agora, nós vamos ficar fracos? Não, não vamos. Sabe por quê? Porque Jesus deixou uma amostra para nós como funciona a vida do cristão na hora da morte. Ele está junto. Ele chegou naquela aldeia de Betânia, Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. Marta e Maria choram. Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. Jesus chorou quando Marta e Maria chegaram até ele, disseram: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus chorou, soluçou, moveu-se em si mesmo. E por que Jesus chorou? Por quê? Por que Jesus chorou se ele sabia que abriria a boca, diria: Lázaro, vem para fora, e Lázaro sairia do sepulcro? Por que ele chorou? Por quê? Porque ele chora com os que choram. Ele chora com aqueles que têm perdas. Jesus chora com as famílias enlutadas no mundo hoje por essa pandemia. Jesus chora e ele também tem para nós a promessa da ressurreição. Por isso, o que precisamos fazer como igreja é pregar, é pregar. É pregar a vida eterna, é pregar a ressurreição.
É pregar a salvação em Cristo Jesus, mesmo na hora da luta. Nossa força tem que ser grande. Maior a dificuldade, maior tem que ser a força da igreja na terra. 82 anos é uma igreja madura, é uma igreja forte, é uma igreja que já passou por tantas coisas, com certeza. Quando terminar essa pandemia, essa igreja estará mais forte. Essa igreja estará com uma ressignificação nessa cidade, com toda certeza. Hoje é modernidade, dizer ressignificado, dar um novo significado, repensar o seu significado. Uma igreja que certamente, assim como toda a igreja na face da terra, está valorizando aquilo que é a palavra, aquilo que é relacionamento, menos o prédio, menos a construção, mais pessoas, mais vidas, mais acolher ao necessitado, mais estar disponível para orar com aqueles que buscam e precisam. É um tempo novo, Deus está provando para sermos aprovados. A nossa força vem do Senhor. A nossa segurança vem dele também. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até que o Senhor andou conosco, até que o Senhor fez. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É uma certificação do próprio Cristo, daquele que é o Senhor da igreja. Nada pode abalar a igreja. Nada, nada, absolutamente nada. Por isso a força é para mover. A força é para mover tempos e épocas, a força é para mover acontecimentos, a força é para mover valores, a força é para mover estratégias. Na hora em que tudo parece perdido e ruim, é essa hora que os nossos olhos se elevam. Elevo os meus olhos para o monte de onde me virá o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. A igreja é a maior instituição que existe no universo, porque ela é espiritual, ela é eterna. Tudo o resto vai passar. Tudo será abalado e a igreja vai resplandecer junto com o Senhor por toda a eternidade. Força, igreja! Força, Igreja Presbiteriana Renovada de Londrina! Força para um novo tempo! Força para tudo que Deus ainda fará através da vida de vocês nessa cidade próspera chamada Londrina. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração para terminar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por o Senhor me dar o privilégio de ser parte dessa história. De neste dia tão especial para o povo que se reúne nesse lugar, os santos que se reúnem nesse lugar, serem instruídos pela palavra através da minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse grande privilégio. Eu quero agora abençoar todos aqueles que fazem parte desse corpo que se reúne em Londrina. Que em todo tempo, por onde andarem, em tudo que fizerem, a boa mão do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.